Você já parou para pensar que dentro de cada mulher existe uma força silenciosa, uma presença invisível que guia suas escolhas, seus sonhos, seus conflitos e até suas relações? Essa força, que Jung chamou de ânimos, é a contraparte masculina da psique feminina, um arquétipo profundo que habita o inconsciente. Assim como o homem carrega dentro de si a ânima, que é a personificação do feminino, a mulher traz em seu interior o ânimos, que representa o masculino. Hoje, vamos mergulhar nesse conceito fascinante, entender como ele atua, quais são seus efeitos positivos e negativos, e, por fim, como podemos harmonizar o ânimos para viver de maneira mais equilibrada, autêntica e plena. Capítulo 1. A natureza do ânimos. O ânimos não é apenas uma ideia ou um símbolo, ele é um conjunto de imagens, atitudes e energias masculinas que estão presentes no inconsciente da mulher. Pense nele como uma espécie de voz interior, que pode ser sábia e inspiradora, mas também crítica e destrutiva. Segundo Jung, o ânimos é construído a partir da soma de experiências. A relação com o pai, as figuras masculinas da infância, a cultura, a sociedade e até a herança arquetípica que carregamos no inconsciente coletivo. Ele se manifesta em 4 estágios de desenvolvimento. O físico, quando a mulher admira a força, o poder e a capacidade de ação dos homens. O herói, o ânimos, se manifesta como coragem, iniciativa e desejo de realização. O guia espiritual aparece como um mestre interior, trazendo ideias e ideais elevados. O mediador do espírito, quando o ânimo se integra, tornando-se ponte para o self, o centro da psique. Capítulo 2. Como o ânimo se manifesta na mulher. O ânimos pode se expressar de formas sutis ou intensas. Às vezes surge como pensamentos repetitivos, julgamentos internos, ou como uma voz crítica que questiona cada passo dado. Outras vezes, aparece como inspiração criativa, coragem para enfrentar desafios e firmeza diante das adversidades. Quando em equilíbrio, o ânimos é a fonte de força interior, determinação, confiança, capacidade de ação no mundo externo. Mas quando em desequilíbrio, ele pode gerar rigidez de pensamento, arrogância, críticas severas e destrutivas, dificuldade de se conectar com as emoções. O ânimos pode tanto levar a mulher à grandeza quanto aprisioná-la em um estado de frieza e isolamento emocional. Capítulo 3. O ânimos sombrio. Assim como a ânima possui sua sombra, o ânimos também pode se tornar destrutivo quando não é reconhecido. Ele pode transformar-se em uma tirania interior, um juiz severo que nunca se cala. A mulher pode sentir que nunca é suficiente, nunca é boa o bastante, ou que precisa ser dura para sobreviver. Essa face sombria do ânimos pode levá-la a relacionamentos tóxicos, à repetição de padrões destrutivos e até ao bloqueio da criatividade. Muitas vezes, o ânimos sombrio se projeta nos homens do mundo externo. A mulher passa a ver nos outros aquilo que, na verdade, habita seu inconsciente. Capítulo 4. O ânimos como força criadora. Mas o ânimos também é um aliado poderoso. Quando reconhecido e integrado, ele se torna uma fonte de sabedoria e criatividade. Ele oferece à mulher a capacidade de tomar decisões firmes, de agir com coragem, de não se calar diante das injustiças. É o ânimos equilibrado que ajuda a mulher a unir sua intuição com a ação, seu sentimento com a razão. Ele pode ser visto como o braço executor da psique feminina, permitindo que seus sonhos e visões se transformem em realidade. Capítulo 5. O caminho da harmonização do ânimos. A pergunta central é: como podemos harmonizar o ânimos? Jung não nos dá fórmulas mágicas, mas nos aponta caminhos. Reconhecimento. O primeiro passo é perceber a presença do ânimos. Ouvir essa voz interior sem rejeitá-la, mas também sem se deixar dominar por ela. Diálogo interior. Por meio da imaginação ativa, da escrita ou até da meditação, é possível dialogar com o ânimos, perguntar o que ele quer e entender suas mensagens.
Equilíbrio entre razão e emoção. Cultivar momentos de ação equilibrados com momentos de introspecção. Integração da sombra. Reconhecer quando o ânimos está sendo tirano, crítico ou destrutivo e transformar essa energia em força construtiva. Espiritualidade e propósito. Quando integrado, o ânimos se torna um guia, apontando para um propósito mais elevado e para o desenvolvimento do self. O encontro com o self. O ânimos não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser reconhecido e harmonizado. Ele é uma ponte entre o inconsciente e a consciência, entre a intuição e a ação, entre o mundo interior e o mundo exterior. Quando a mulher aprende a dialogar com seu ânimos, ela não apenas encontra equilíbrio, mas também descobre uma fonte inesgotável de criatividade, força e propósito. Esse encontro é, na verdade, um passo essencial no processo de individuação, o caminho para o verdadeiro self. Então, se você reconhece essa voz interior, não a rejeite. Escute-a, compreenda-a e permita que ela se torne uma aliada na sua jornada de autoconhecimento. Se este conteúdo trouxe clareza e despertou reflexões, lembre-se, o autoconhecimento é uma jornada sem volta. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa conhecer o poder do ânimos. Juntos, podemos expandir a consciência e trilhar um caminho mais verdadeiro e profundo.